Pense numa cidade à beira do colapso. Prédios abandonados, ruas meio vazias, um medo no ar. Agora, imagina uma pessoa que no meio disso tudo não enxerga a ruína, mas sim a oportunidade de uma vida. Pois é, essa é a história de como Manhattan foi conquistada. Na nossa última análise, a gente viu o Trump aprendendo com o pai, garantindo uma vitória lá em Cincinnati. Só que agora o palco é outro. É o maior, o mais arriscado e o mais prestigiado do mundo. Olha, essa é a pergunta que define não só esse projeto, mas toda uma mentalidade, né? Aquele tipo de empreendedor que olha para um campo minado e consegue enxergar um campo de ouro. Porque nos anos 70, Nova York estava de joelhos. Mas para uma visão realmente ambiciosa, o colapso não era o fim. Era, na verdade, a matéria-prima para construir o império. E a primeira grande jogada estratégica foi justamente essa: abandonar a segurança, a zona de conforto dos negócios da família lá no Brooklyn e em Queens. Foi uma aposta total, sabe, no coração de uma cidade que muita gente já tinha dado como um caso perdido, um lugar onde o risco era exatamente do tamanho da recompensa. E o que é mais interessante aqui nesse slide é esse contraste. É um choque de filosofias. De um lado, você tinha o pai, Fred Trump. Ele construiu um império sólido com uma fórmula de risco baixíssimo, moradia popular nos bairros. Era um negócio de centavos, de eficiência. Do outro lado, o filho, Donald, ele viu um jogo completamente diferente. Ele não queria só o lucro, ele queria a glória, o prestígio, ele queria estar no centro da ação. E isso significava um lugar só: Manhattan, o palco dos maiores riscos e, claro, das maiores recompensas. E essa ambição toda por Manhattan levou ele para um cenário que, com certeza, teria apavorado o pai. Em 1975, a cidade estava literalmente a poucos dias de declarar falência. Prédios inteiros eram simplesmente abandonados, investidor fugindo. O sentimento geral era de que Nova York já era. Mas enquanto todo mundo via perigo, Trump viu o que ele mesmo descreveu como a sua maior arma. O desespero da cidade se tornou a sua alavanca de negociação. E aqui, olha só, a nossa primeira lição mental chip sobre estratégia. A verdadeira vantagem competitiva não está em seguir a manada, está na coragem de apostar na virada quando o pessimismo é total. É essa aposta contra a corrente que costuma gerar os retornos mais extraordinários. Bom, com a estratégia definida, o próximo passo era achar o alvo perfeito. Um projeto que fosse tão visível e, ao mesmo tempo, tão desacreditado que, se desse certo, seria impossível de ignorar. E esse alvo era o Commodore Hotel. Pensa na ironia. Localizado bem ao lado da icônica e vibrante Grand Central Station, o hotel era um fantasma. Vazio, dando prejuízo, com uma arquitetura antiga, sombria. Era mais que um mau negócio. Era um símbolo de tudo o que tinha dado errado com a cidade, apodrecendo ali numa das esquinas mais valiosas do mundo. Essa citação resume a mentalidade perfeitamente. O ceticismo de todo mundo não foi um obstáculo. Pelo contrário, foi a validação de que a oportunidade era única. A descrença significava uma coisa: ausência de competição. Quantas vezes o pessimismo dos outros acaba paralisando a gente, ao invés de dar combustível? Para essa visão, era a confirmação de que o caminho estava livre. Mas, ter o alvo é uma coisa. Conquistar é outra, completamente diferente. E é aqui que a gente entra na essência da arte de negociar. Não se tratava de dinheiro, até porque o capital não existia. Tratava-se de orquestrar uma aliança improvável de interesses muito poderosos. O projeto nasceu num impasse que parecia impossível de resolver. O famoso Catch-22, ou o Ardil 22 em português. A cidade e os bancos precisavam dizer sim, só que cada um esperava o outro agir primeiro. Era o checkmate perfeito. A menos, claro, que alguém decidisse mudar as regras do jogo. A questão era como quebrar esse ciclo vicioso de inércia. A solução foi se tornar um verdadeiro maestro. Para a cidade, que estava desesperada, ele não vendeu um hotel, ele vendeu esperança. A imagem de guindastes no céu, novos empregos, um símbolo do renascimento de Nova York. Para a rede Hyatt, ele vendeu prestígio, a chance de fincar a bandeira deles no mercado mais importante do mundo. E para os bancos, ele juntou as duas promessas e vendeu segurança. Um projeto com o selo da prefeitura e de uma marca hoteleira global. Ele conseguiu alinhar os interesses de todo mundo em torno da sua visão. E isso aqui ilustra de forma brilhante a tática psicológica por trás de tudo. A negociação não era só sobre números, mas sobre criar uma aura de inevitabilidade.
Ao projetar uma confiança inabalável, ele fez com que cada parte acreditasse que as outras já estavam dentro, transformando a possibilidade numa realidade percebida, muito antes de qualquer assinatura no papel. E essa é a nossa segunda reflexão mental chip. Nessa negociação, o ativo mais valioso não era dinheiro, era confiança. A confiança foi a moeda que construiu a ponte entre o que parecia impossível e o que foi realizado. Com o acordo fechado, o foco mudou da negociação para a transformação física de fato. A construção não era só sobre levantar um prédio. Era sobre criar um ato simbólico de renascimento, tanto para o empreendedor quanto para a própria cidade. Esse cronograma aqui não mostra só datas, ele mostra uma corrida contra o tempo e principalmente contra a descrença. De garantir uma opção de compra em 74, que foi um ato de pura fé, até a inauguração triunfante em 1980, cada ano foi uma batalha. Batalha política, financeira, de engenharia, tudo para transformar a visão em algo concreto. E que transformação, hein? O velho Comodoro, com aquela fachada de tijolos escura, foi envelopado numa pele de vidro espelhado. A mudança foi radical. E os críticos no começo odiaram, mas logo perceberam o efeito genial. O prédio novo não só brilhava, ele refletia os marcos da cidade, como o edifício Chrysler, criando um diálogo visual dinâmico com tudo ao redor. Ele deixou de ser um peso para se tornar um espelho do renascimento de Nova York. Exatamente, o Grand Hyatt era uma declaração de que Nova York estava de volta aos negócios. E talvez mais importante ainda, era a declaração de que um novo e audacioso jogador tinha chegado no cenário imobiliário da cidade. Alguém que jogava com regras diferentes. E aqui vai a nossa terceira reflexão mental chip em negócios de alto risco. O retorno financeiro é só uma parte da equação. A credibilidade e a atenção da mídia, esse é o verdadeiro capital que financia o próximo grande projeto. A primeira vitória pública é o cimento que solidifica o império privado. Isso nos leva à recompensa final de todo esse projeto. A criação não só de um prédio, mas de uma marca e de uma persona pública que iria redefinir o mercado imobiliário. Para quantificar o sucesso da negociação, basta olhar para esse número, 40 anos. Uma isenção fiscal dessa magnitude era algo inédito e foi o pilar financeiro de todo o projeto. E o mais curioso é que, quando perguntaram para ele como conseguiu um acordo tão generoso, a resposta veio com uma dose de ironia. Porque eu não pedi 50 anos. O lucro do hotel, embora tenha sido substancial, era secundário. O verdadeiro retorno foi intangível. O projeto deu credibilidade, uma reputação de visionário e, o mais importante, transformou o nome Trump em uma marca sinônimo de sucesso, luxo e audácia. Esse era o verdadeiro ativo que foi construído ali. E assim, a gente chega à principal lição desta análise. O Grand Hyatt demonstra que a coragem de perseguir uma visão é fundamental, principalmente quando todo mundo ao redor a considera impossível. É a fundação, o primeiro tijolo de qualquer grande empreendimento. Isso nos leva a uma reflexão final. Que grande oportunidade pode estar escondida bem atrás daquilo que hoje parece ser o maior obstáculo? Às vezes, aquele problema que todo mundo evita é exatamente o lugar onde se encontra o maior potencial. Fica a reflexão. Compartilhe o que pensa nos comentários. Se esta análise trouxe algum valor, considere apoiar nosso canal. Os links para o livro A Arte de Negociar estão todos na descrição. Sua leitura ajuda a Mental Chip a continuar transformando conhecimento em estratégia. Aqui é o Mental Chip, onde o conhecimento dobra a cada informação. No nosso próximo encontro, vamos explorar a era da Trump Tower e o auge do império, quando o nome se transforma de vez em marca global e o negócio vira um símbolo de poder. Até lá!